Sem querer, mais de 5.000 motoristas são multados por dirigir nas faixas exclusivas. O problema é que o próprio Detran havia liberado o tráfego durante greve do metrô. Hospitais no feriado, nossa reportagem percorreu as emergências neste Natal. Sobrava gente e faltava médico. Reforma da Previdência, Temer chega de São Paulo e coloca em prática a articulação para convencer deputados em votação que só acontece em fevereiro. Olá, eu sou Renata Dourado e trago para vocês agora as notícias do Band Cidade, primeira edição. Vandalismo nos Jardins Mangueiral, projeto conhecido como Papa Pilhas, que recolheu só nesta região mais de 100 quilos de pilhas e baterias de celular, foi alvo de vândalos. De 15 pontos de descarte da cidade, 5 já foram destruídos. Um prejuízo não só para a população, mas também para o meio ambiente. Newton é criador do projeto Papa Pilha. Desde 2016, a preocupação com o meio ambiente motivou o homem a criar pontos para recolher produtos eletrônicos. Junto aí com mais 2 irmãos, nós vimos a dificuldade que nós encontramos no descarte correto de pilhas e baterias para que deem uma destinação final ambientalmente correta desses recipientes. E daí nós tivemos essa ideia de recolhê-las para propiciar aí uma destinação ambientalmente adequada. Graças a essa ideia, o Distrito Federal tem mais de 70 pontos de recolhimento de materiais como pilha e bateria de celular. Nos Jardins Mangueiral, por exemplo, de 15 condomínios, 14 têm pontos de descarte. Mas pelo menos 5 já foram depredados. É malefício para eles que estão depedrando, né? Que acho que se tem aqui, você não tem que ir nem atrás em outros estabelecimentos para depositar. Mas se estão quebrando, infelizmente é malefício para toda a comunidade, né? Os benefícios do projeto foram calculados por Newton. Segundo ele, mais de meia tonelada de lixo eletrônico foi recolhido em todo o DF. Mas ele acredita que esse número pode cair por conta do vandalismo e pede ajuda da população para continuar com os trabalhos, já que no Mangueiral os recipientes ficam dentro dos condomínios. A gente pede encarecidamente que a população cuide, né, desse recipiente e desperte para a importância que é para o meio ambiente, para a qualidade de vida de todos, esse descarte ambientalmente correto de pilhas e baterias. A falta de um papa-pilha pode evitar cenas como essa de descarte irregular. É bom lembrar que grande parte dos equipamentos eletrônicos são compostos por materiais que fazem mal à saúde e são perigosos ao meio ambiente. E por isso devem ser necessariamente descartados em local adequado. Essas pilhas são muito prejudiciais, né? Se ficar jogada por aí, ela pode explodir, pode ter alguns danos, né, até mesmo na natureza. É um perigo mesmo. E olha, motoristas que usaram as faixas exclusivas durante a greve do metrô foram multados, apesar da liberação entre os dias 9 de novembro e 19 de dezembro. Foram registradas mais de 5.000 multas, mas quem recebeu a notificação por engano pode pedir o cancelamento da cobrança. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade, primeira edição, para falar sobre essas multas aí na faixa exclusiva. Quem está aqui do meu lado é o diretor-geral do Detran, Silvain Fonseca. Boa tarde, Silvain. Essas multas, elas serão canceladas? Como é que vai funcionar esse procedimento? Sim, boa tarde. Na verdade, a grande maioria dessas multas são multas aplicadas por excesso de velocidade e muitas delas aplicadas na linha do BRT, que não estava autorizado o uso, a não ser os veículos da linha mesmo, os ônibus da linha. Então, diariamente, os agentes do DR e da Polícia Militar atuam constantemente naquela linha. Agora, os demais, se porventura existir qualquer multa por transitar na faixa exclusiva no período que foi liberado, essa é só comunicar ao Detran que será automaticamente cancelado. Então, vai ter que ser analisado caso a caso? Na verdade, nós acreditamos que não tenha, não. Até porque o número de multa é muito pequeno. Nós acreditamos que sejam viaturas de velocidade, muitas delas praticadas por viatura em situação de emergência, seja da polícia, do bombeiro, do próprio Detran. Agora, mesmo tanto tempo depois da faixa exclusiva ter sido aplicada aqui no Distrito Federal, ainda é uma das infrações mais cometidas? Não é uma das multas mais aplicadas no Distrito Federal, até porque as multas de veículos exclusivos de transporte coletivo deixaram de ser leve e passaram a ser gravíssimas. Então, com isso, desmotivou a várias pessoas a não utilizarem mais a faixa exclusiva. Então, o pessoal vem respeitando mais a faixa exclusiva? Sim, nós temos verificado que o respeito tem sido maior.
né? E as pessoas que utilizaram durante esse período que foi liberado, se porventura chegar em sua residência um auto de infração, pode procurar o Detran DR, que será anulado. E qual o valor dessa multa? Essa multa é uma multa gravíssima, no valor de R$ 293. Pesa no bolso. Com certeza. E mais 7 pontos para o proprietário do veículo, caso ele não identifique o condutor que estava transitando com o veículo. Muito obrigado pelas informações, Silvain. Eu volto ao estúdio do Band Cidade. Muito obrigada. E conosco aqui o Cláudio Humberto para conversar sobre isso. Cláudio, agora, poxa, brincadeira, né? O governo libera aí a faixa para os motoristas poderem usar por conta da greve do metrô. E aí, se eu fui multada, eu tenho que ter o trabalho de ir até os órgãos para retirar essa multa? Pois é, você vê que absurdo, né, Renata? Porque, afinal de contas, esses incompetentes, né, anunciaram que as faixas estavam liberadas. As pessoas usaram, né, acreditaram nessa conversa e foram multadas. São mais de 5 mil multas, né? A gente viu ali o diretor do Detran tentando colocar panos quentes, etc., mas ele não faz o que deveria ser feito. Se as multas foram aplicadas de maneira irregular, o Detran tem que se encarregar de anulá-las. Simples assim. Isso é fácil de ser feito. Mas o que nós estamos vendo é que o cidadão está sempre sujeito a esse tipo de abuso do poder público, né? E é o poder público malandro, é a coisa do se colar, colou. Você sabe por que essa dificuldade? Por que é que eles ficam, Renata, dizendo, olha, tudo bem, nós anulamos a multa, mas tem que ir lá, tem que pegar a senha, tem que esperar 2 horas ou 3 para ser atendido e ser mal atendido? Eles fazem isso porque contam que o cidadão não vai tentar se dar o trabalho, entre aspas, né? De fazer isso. Então eles contam com essa grana extra que vai entrar aí. Nós convivemos o tempo todo, e eu falo de uma maneira geral, com um Estado desonesto, que o tempo que se dedica 24 horas do dia à tarefa de arrancar dinheiro e de forma até inescrupulosa do cidadão. De volta a Brasília, Michel Temer vai definir hoje estratégias para garantir votos a favor da reforma da Previdência, mesmo durante o recesso parlamentar. O ministro responsável pela articulação política deve viajar pelo país para convencer deputados indecisos. Michel Temer passou o Natal em São Paulo e no fim da tarde resolveu antecipar o retorno a Brasília, previsto para terça-feira. O presidente se reúne amanhã com o ministro da Articulação Política e define a estratégia para conquistar votos para a reforma da Previdência, mesmo durante o recesso do Congresso. Carlos Marum deve viajar pelo Brasil para uma série de encontros com deputados da base aliada em janeiro. A ideia é fazer um mapa preciso de quantos parlamentares estão de fato a favor da proposta. Indecisos terão atenção especial. Na bagagem, o ministro vai levar um levantamento de quem recebeu emendas, dinheiro usado para obras nos redutos eleitorais dos parlamentares e cargos no governo, que ainda podem ser preenchidos. O Planalto vai reforçar o discurso de que a reforma basicamente ataca privilégios dos servidores públicos. Trabalhadores humildes que começam a entender que alguma coisa está errada quando eles têm que trabalhar até os 65 anos para receber um salário mínimo de aposentadoria, enquanto tem gente que se aposenta com 50 anos e recebe 20 e 30 mil reais. E depois de um ano, na noite de Natal, Michel Temer voltou a fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e TV. Lembrou que a Argentina já aprovou a reforma e disse que confia na responsabilidade do Congresso. Tenho plena convicção de que os nossos parlamentares darão o seu voto e o seu aval para que isso também aconteça aqui. Tenho certeza que eles não faltarão, como não faltaram nunca ao nosso país. A tendência de recuperação da economia também será usada pelo governo para convencer os deputados. O argumento é que a situação está melhorando, mas pode voltar a piorar se a proposta não passar. O presidente fez questão de apresentar um balanço. Já conseguimos baixar os preços dos alimentos e aumentar o poder de compra dos brasileiros. Está mais barato para comer, para vestir, para morar. Está mais barato para viver. A votação da reforma da Previdência está marcada para 19 de fevereiro na Câmara. O Planalto precisa de 308 votos para aprovar as mudanças, em 2 turnos. Depois, a proposta terá que passar pelo Senado, também em 2 turnos. Então, hoje aí, mais um dia de reuniões, de articulações políticas. A gente lembra aqui que o governo trabalhou para aprovar a reforma da Previdência na Câmara ainda este ano, porque ano que vem é ano eleitoral. Mesmo sendo ano eleitoral, você acha que o governo vai conseguir aprovar essa reforma da Previdência, Cláudio? Eu acho que sim, o governo tem todas as condições para isso.
os deputados têm consciência de que o que se trata mesmo neste momento é de atacar privilégios. Há muitos privilegiados, sobretudo no setor público, e são estes os que mais reclamam de reforma, contra a reforma da Previdência. Portanto, a retaliação do eleitor na eleição de outubro, né, votando contra deputados, é uma coisa improvável, até porque, pela distância, os deputados, pela distância entre a votação e a eleição, os deputados confiam muito na memória curta do eleitor, né? E depois apenas uma minoria desses eleitores é que vão estar insatisfeitos com a reforma. Uma observação para a fala do presidente na noite de Natal, que, segundo ele, a vida está mais barata, não foi o que eu percebi, pelo menos, nas compras de fim de ano aí, não. Os preços nunca estiveram tão altos. É verdade. Né? Mas, pelo menos, a gente está vendo aí a retomada da economia, dos negócios, né, dos empregos, isso é que é importante. Com certeza. E, olha, tornar o negócio sustentável, com o menor impacto possível para o meio ambiente, não é mais uma opção do empresário, e sim uma obrigação. As novas regras começam a valer em janeiro e atendem ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Cenas como essa devem se tornar cada vez mais raras. A partir de 1º de janeiro, as empresas vão ter de se adequar ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A Letícia já se antecipou e fez todas as adaptações conforme a lei. Os containers com cores diferentes para cada tipo de lixo já foram colocados e todo o sistema de separação dos resíduos foi atualizado. No começo foi difícil para os colaboradores absorverem a informação no sentido de classificar o que era reciclável, o que não era reciclável, o que era orgânico, mas a gente fez um trabalho intenso com os colaboradores de conscientização, de classificação do que eram os resíduos, e depois que eles absorveram a ideia, a gente conseguiu fluir com o processo. A lei começa a valer a partir de 2018 para estabelecimentos que produzem mais de 120 litros de lixo não reciclável por dia. Esses comerciantes vão ter que contratar uma empresa para recolher e fazer o manejo do material. Quem não se adequar às regras pode pagar multa, que varia de R$500 a R$20 mil. Essa lei é federal, então respeito à lei federal tem uma lei distrital, que não é uma invenção de Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, todas as grandes cidades já têm uma lei similar a essa. Então ele tem que se adaptar à lei e fazer a gestão do seu resíduo. Não é justo que quem não usa o estabelecimento comercial pague pela gestão do resíduo daquele estabelecimento comercial. Apesar do dia 1º de janeiro estar bem perto, ainda dá tempo de se adequar às mudanças. Para facilitar esse trabalho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF está auxiliando empresários. Muita gente deixou para a última hora, porque pensava que não ia pegar essa legislação. Mas depois que a fiscalização começou, que os fiscais começaram a visitar os empreendimentos, informando e muitas vezes notificando os empresários, a demanda aumentou bastante. O Sebrae e o Senai, eles têm a meta de atender até 300 empresas até julho do ano que vem para regularizar esses empreendimentos. As regras do plano de gerenciamento de resíduos sólidos entraram em vigor no DF de forma gradativa. Em agosto, tiveram que se adaptar os estabelecimentos que produzem mais de 2.000 litros diários de lixo. Em novembro, foi a vez dos que produzem de 1.000 a 2.000 litros por dia. E aqui você já sabe, você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora, é o WhatsApp do Band Cidade. Anote nosso número, 99976-9204. Você também pode acessar as reportagens do Band Cidade no canal Band Brasília no YouTube. E você vai ver a seguir, nossa equipe percorreu os principais hospitais do DF neste feriado de Natal. E o resultado você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Não saia daí, eu espero você.